pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Fabiana, sou integrante do Arleides Teresina e hoje eu vim mostrar para vocês como que a gente pode confeccionar uma nuvem de palavras utilizando o nosso querido RStudio. O que seria uma nuvem de palavras, Fabi? Uma nuvem de palavras, gente, é um resumo gráfico, né? Um resumo de palavras, só que de maneira gráfica. Como seria isso? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha só, eu tenho aqui, nessa imagem que está aparecendo para vocês agora, um exemplo de nuvem, tá? Vocês observam aqui várias palavras, umas com mais destaque que as outras, né? E ela vai resumir algum tema. Hoje eu vou criar para vocês, né, uma nuvem de palavras relacionadas à estatística, certo? Então, eu vou colocar algumas palavras que me lembram esse tema, né? Que resumem um pouco da estatística para mim, tá? Será a nuvem que eu vou gerar. E como que a gente vai gerar essa nuvem utilizando o nosso R? Nós vamos seguir alguns passos. O primeiro passo que a gente vai seguir é a construção, né, de uma tabelinha no Excel, tá? Essa tabelinha, ela tem que ter duas colunas. A primeira coluna, ela vai conter as palavras que você deseja que a sua nuvem possua, né? No meu caso, eu coloquei palavras relacionadas à estatística. Arleides T, né? RStudio, estatística, pacotes, análise, programação, comandos. Eu fui colocando algumas palavras que me remetem ao nosso tema, estatística, R, tá? E do lado eu fiz uma colunazinha e coloquei as frequências. O que seria essa frequência, Fabi? Essa frequência, gente, é o tamanho da palavra, né? Quanto essa palavra vai ter destaque na sua nuvem. Então, quanto maior a frequência, maior destaque essa palavra vai ter na sua nuvem de palavras, ok? Segundo passo, qual é? Na hora de salvar, você tem que lembrar de salvar no formato CSV. Por quê? Porque isso vai te garantir que quando você for importar esses dados para o R, eles sejam importados de maneira organizada, tá certo? Depois disso, a gente vai abrir aqui o R para vocês. A tela apareceu, né, do R. E o que é que eu vou mostrar para vocês agora? Para a gente criar nossa nuvem, é necessário que a gente instale um pacote. Eu não vou mostrar para vocês como instalo o pacote, porque isso já foi passado para vocês pelas meninas em outros dias, né, dos desafios aí, do desafio dos 100 dias com R, tá certo? Então, eu já instalei previamente, antes de gravar esse vídeo, o pacote que nós vamos precisar. Como se chama esse pacote? Ele se chama Word Cloud, tá? Word Cloud. E aí, eu instalei esse pacote, se vocês observarem aqui no meu console, né, tá mostrando a instalação do pacote, tá? E agora eu vou só carregar esse pacote com vocês. Como que eu carrego, Fabi? Eu digito aqui no meu editor de códigos, library, abre parênteses, o nome do pacote, Word Cloud, tá? Fecha parênteses. Depois que eu selecionar e clicar aqui em Run, ele vai carregar. Observa aqui no meu console que não houve nenhum erro, né? Carregando pacotes exigidos, certo? Foi tudo certinho. O que eu vou fazer agora? Vou para o próximo passo. Qual será o próximo passo? Importar aqueles dados que eu salvei lá no meu Excel. Qual seria, como que eu vou fazer, né? Como seria o caminho para eu importar esses dados? Eu vou digitar aqui no meu console os seguintes comandos. Primeiro, vou escrever nuvem. Por quê? Porque foi o nome com o qual eu salvei o meu arquivo lá no Excel. Então, eu venho aqui, digito nuvem, sinal de igualdade e começo a digitar os comandos para importar esses dados, tá? Primeiro comando, read.csv, tá? Que vai me trazer os dados de maneira direta. Abro parênteses, digito um outro comando. Qual, Fabi? File.choose. O que é que ele vai me permitir? Ele vai me permitir que eu possa escolher, né, procurar aqui no meu computador o arquivo que eu desejo importar. Digitei file.choose, abre parênteses, fecha parênteses, vírgula. Digito um outro comando. Qual? Header, sinal de igualdade, T. Por que eu digito esse comando? Porque eu quero importar meus dados de uma maneira que a primeira linha lá da minha coluna, ela seja um cabeçalho. Então, se eu quero que isso aconteça, eu digito header, igualdade, T, que é true. Se eu quisesse que isso não acontecesse, eu digitaria header, sinal de igualdade, F, que significa false, tá? Aqui, como eu vou querer, eu digitei T. Tá certo? Depois eu digitei um outro comando, né? Depois do header igualdade T, eu coloquei uma vírgula
vírgula e digitei o outro comando que também vai me trazer esses dados de maneira organizada. De que maneira? Eu digitei CEP, sinal de igualdade, abre aspas, ponto e vírgula, fecha aspas, que ele vai me garantir que esses dados eles vão ser importados, separados por ponto e vírgula, tá certo? E aí fecho o meu parênteses, seleciono e clico em Run para a gente rodar esses comandos. Olho aqui no meu console, não houve nenhum problema, nenhum erro. E ó, como eu digitei lá o file choose, né, file.choose, ele vai me permitir que eu escolha o arquivo, né, que eu desejo. Então, eu vou procurar aqui o nuvem.csv, abrir. Pronto, agora sim importei os meus dados. Fabi, mas será que eu importei meus dados corretamente? Tem como eu saber se eu fiz essa importação de maneira correta. De que maneira? Eu digito aqui no meu editor de códigos o seguinte comando, head, tá? Abre parênteses, nuvem, né, que é o artigo que eu desejo ver se importei corretamente, e fecha parênteses. Aí eu seleciono e clico aqui em Run, para a gente ver o que acontece. E olha só, olha aqui no meu console e tá tudo direitinho, né? Foi bem importado as duas colunas, a coluna das palavras e a coluna das frequências. Vi que não tem nenhum erro? Bora fazer nossa nuvem? Finalmente, né? Então, a gente vai digitar aqui no nosso editor de códigos os comandos para finalmente gerar a nossa nuvem, tá? E qual vai ser esse comando? Eu digito word cloud, tá? Abro parênteses, digito words, sinal de igualdade, nuvem, cifrão, words, vírgula, frac, sinal de igualdade, nuvem, cifrão, frac, fecha parênteses. Não se preocupem se vocês não estiverem entendendo os comandos a partir do momento que eu estou falando, porque eles vão ser, esse script, né, ele vai ser disponibilizado para vocês, tá? Então, eu seleciono aqui os comandos que eu digitei, clico em Run para rodar e vejo a mágica acontecer. Olha só, a nossa nuvem de palavras criada perfeitamente, né? E aí uma coisa que eu queria chamar a atenção para vocês. Observem que as palavras na minha nuvem, elas têm destaques diferentes, elas têm tamanhos diferentes. Por quê? Lembra que lá no começo do vídeo eu falei que a gente colocava as frequências de acordo com o destaque que eu queria dar para minhas palavras? Então, na nuvem que eu criei hoje com vocês, eu queria dar destaque para o Arleides T, né? Então, eu coloquei a palavra com a maior frequência, ó, a frequência de 10, tá certo? E as outras palavras eu coloquei uma frequência menor. Então, dessa maneira, eu dei destaque para a palavra Arleides T, certo? Mas, Fabi, a gente só faz nuvem preto e branco no R? Não. A gente faz também nuvem colorida. E como que a gente faz para essa nuvem ser colorida? Existem maneiras de você ir personalizando a sua nuvem. Essa primeira que eu fiz, né, ela é bem básica, mas você pode ir personalizando. Eu vou mostrar só alguns comandos de personalização, tá? Inicialmente, você digitaria os mesmos comandos da nuvem básica, né? Word cloud, abre parênteses, words, sinal de igualdade, nuvem, cifrão, words, vírgula, frac, sinal de igualdade, nuvem, cifrão, frac, vírgula. Até aí, tudo igual a antes, né? Aí eu começo a colocar aqui nos meus comandos formas de eu personalizar a minha nuvem, tá? Então, eu coloquei, ó, min.frac. O que é que esse comando quer me dar? Esse min.frac me traz? Ele traz a possibilidade de eu determinar qual vai ser a menor frequência das palavras da minha nuvem. Na nuvem que eu vou gerar agora, eu determinei que a menor frequência, o menor tamanho da minha palavra vai ser 1. Então, eu coloquei min.frac, sinal de igualdade 1, tá? Vírgula. Qual foi o outro comando que eu coloquei aqui? Eu coloquei o comando random.ord, sinal de igualdade T, de true, né? Por quê? Porque eu quero que a minha nuvem ela seja gerada de maneira aleatória. Então, toda vez que eu selecionar, clicar em Run, ela vai gerar uma nuvem diferente, tá? De forma aleatória. As palavras vão ser geradas vão se agrupar de maneira aleatória, certo? E, finalmente, como que eu vou colorir a minha nuvem? Eu vou digitar colors, sinal de igualdade, brill.pal, tá? Abre parênteses, 8, abre aspas, dark 2, fecha aspas, fecha parênteses, seleciono todo este comando e clico em Run para rodar, e aí a nossa nuvem vai ser gerada.
colorida, certo? E aí, dessa maneira, eu não gostei, ó. Foi gerada aqui uma nuvem que eu não gostei, né? O destaque que foi dado não é do jeito que eu queria. Então, eu vou lá, ó, tá selecionado, gera outra nuvem. Agora eu tive um destaque da palavra que eu queria, né? O Our Ladies bem destacado. Então, gostei desse design, vou utilizar. Não gostei, gero outra nuvem até eu achar um design que eu achei interessante, que me satisfaz. Certo? Então, eu espero que vocês tenham entendido como que a gente constrói essa nuvem de palavras utilizando o RStudio. Mas se tiver ficado qualquer dúvida, vocês podem comentar aqui no vídeo ou vocês podem enviar um direct que a gente responde para vocês, tá? Continuem acompanhando o nosso desafio, né? 100 dias com o R. Ainda tem bastante coisa interessante para a gente passar para vocês. E lembrando, pessoal, que a gente tem uma novidade, né? Nós agora temos um canal no YouTube, né? Quem puder, quem quiser, segue lá a gente no YouTube, né? Que a gente lá, nós vamos colocar os vídeos. Esses vídeos que a gente tem no Instagram, nós vamos disponibilizar também no YouTube para que fique melhor a visualização, certo? E eu aguardo, né, vocês, as dúvidas de vocês e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Tchau, pessoal!